Bom dia pessoal, tudo bom? Espero que esse dia seja maravilhoso, seja melhor do que foi ontem, porque ele é o agora e é o que a gente tem que viver nesse momento. Quem ainda não me conhece, eu sou Ney Santos, sócio do Marcelo aqui na Oficina de Casa, e o meu propósito esse ano é ajudar vocês a subirem de nível dentro da marcenaria e da sua vida. Né? E para a gente subir de nível, a gente precisa conhecer um pouquinho mais como é que funciona a melhor ferramenta da oficina, que somos nós mesmos. Então a gente precisa se conhecer um pouquinho mais para que a gente possa também ir um pouquinho a mais dentro da marcenaria. Né? E por que ir um pouquinho a mais dentro da marcenaria? Porque a gente precisa realmente crescer, a gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa se desafiar, a gente precisa usar a criatividade, né, para conquistar novos níveis na nossa vida. Qualquer coisa que você aprende, e chega um momento você para de aprender porque você acha que você já sabe, você já consigo fazer poltronas, já consigo fazer armários. Quando você para, tudo que para começa a se estragar. Né? É só você observar a natureza, tudo que fica ali parado sem crescimento estraga e morre. Então a gente precisa estar sempre indo para um outro nível. Né? É a semente que vira uma plantinha, que vira um arbusto e que depois vira uma árvore. Né? E que depois vai dar frutos, vai jogar suas sementes no chão e vai continuar esse processo evolutivo. Né? Ou seja, de uma vão vir várias. Então, e assim é com a gente precisa evoluir a cada momento, em todo momento e cada vez mais rápido. Por que cada vez mais rápido? Né? Porque é o nosso momento, só por isso. É o nosso momento agora, nesse minuto, nesse segundo, é o nosso momento e a gente precisa aprender. Né? A gente precisa aprender, a gente precisa ensinar e a gente precisa crescer. Né? A gente precisa fazer com que as coisas que estão em nossa volta mudem, porque nós estamos mudando, e não o contrário. Né? Não viver das condições, mas viver das decisões. Certo? Na live de ontem eu falei que eu ia falar um pouco hoje para vocês sobre permissão. Né? O que é a permissão? Né? Por que você precisa se permitir a fazer as coisas ou ter as coisas? Né? Dentro de uma marcenaria, dentro da sua atividade, do seu trabalho, do seu hobby, você também precisa se permitir a ir para um outro nível. Você se precisa permitir a comprar aquela máquina que é a mais cara que você já viu. Sim, porque assim, se você não se permite comprar aquela máquina, você nunca vai comprá-la. Você vai sempre olhar ela como algo inatingível. Né? Então assim, você fala, nossa, eu queria muito aquela máquina. Quando você fala queria, você já está falando no passado. Então você está falando que você não quer mais. Você queria em algum momento, hoje você não quer mais, nesse momento. Então você realmente nunca vai conseguir alcançá-la. Né? Você tem que sempre dizer as palavras da maneira correta. Eu quero aquela máquina. Né? E as coisas vão acontecer para que você tenha, a partir do momento que você também se coloca em movimento. Certo? Então assim, isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Né? Um exemplo muito claro para vocês entenderem, a permissão é o ingresso do cinema. Ou seja, se você não comprar o ingresso, se você não tiver acesso ao ingresso, você não entra, você não vai assistir aquele filme, você não vai ter aquela experiência. Você vai ficar do lado de fora, você vai continuar do lado de fora sem novidades. Então assim, você precisa acessar as coisas novas. E você acessa as coisas novas, primeiro, buscando conhecimento, buscando o aprendizado, buscando a sabedoria. Então quando você busca esse conhecimento, você começa a comprar o teu ingresso para acessar um outro nível. Né? Quando você se permite internamente, ou seja, não, eu posso, eu quero, né? Eu tenho, você já abre uma porta, você se permite acessar aquele nível, você se permite até acessar o conhecimento para você atingir o nível que você quer. Então assim, quando você se permite internamente a ter alguma coisa, né, você abre portas para que você consiga chegar naquilo. Né? Ou para que você chegue direto, ou para que você chegue
em alguém que vai te levar naquilo, ou que você chegue numa informação que vai te levar a outra informação que vai te levar aonde você quer. Então assim, mas a permissão tem que ser interna, né? Eu vou dar um exemplo muito meu, eu gosto de usar os meus exemplos para vocês, porque são exemplos práticos, exemplos que eu vivi e eu consigo mostrar isso para vocês. Que é o seguinte, eu já falei em algumas lives anteriores que meu sonho sempre foi esculpir madeira. Eu gosto de esculpir, eu gosto de modelar madeira, eu gosto de criar peças diferentes e eu nunca me permitia isso. Né? Por que eu não me permitia? Primeiro porque eu achava que eu não tinha tempo, segundo porque eu achava que eu não tinha conhecimento, depois eu comecei a achar que aqui no Brasil eu não consigo fazer isso porque eu não tenho acesso às ferramentas, não tenho acesso à madeira que é ideal para fazer isso. Então, assim, são muitas desculpas na cabeça, né? E como eu costumo dizer, e eu ouvi isso e achei sensacional, quem é bom nas desculpas não é bom em mais nada, né? Então, assim, se você é bom em dar desculpas, presta atenção, porque você não é bom em mais nada. Então, assim, quando você decide fazer alguma coisa e parar de inventar desculpa, né? Quando você para de inventar desculpa e fala, não, vou fazer com o que eu tenho, vou correr atrás, onde tem isso, onde tem aquilo, e eu comecei a procurar, né? E uma das coisas que eu achei muito legal, uma coisa que eu sempre quis fazer foi pegar esses toquinhos de madeira assim quadradinho, né? Quadrado aqui, mas retangular, e fazer pequenas esculturas, né? Então, assim, fazer um índiozinho, né, um cachorrinho, aqui tem um urso de madeira. Então, o que eu mais curto assim é esse índiozinho aqui, que é muito legal, muito bonitinho. E, então, assim, você se permitia fazer isso. Mas como é que eu faço isso? Será que eu tenho talento para fazer isso? Vamos ver se tem? Eu comecei a estudar, comecei a ir atrás, comecei a ver que madeira que era legal. Aqui no Brasil a gente realmente não tem acesso à madeira que eles usam lá fora, que é uma madeira extremamente macia e fácil de trabalhar. Mas eu comecei a fazer testes. Comecei a fazer testes com madeiras mais claras, madeiras mais escuras, madeiras que não doíam a mão para você talhar. E aí eu comecei a correr atrás dessas faquinhas, né? Essas aqui são 2 faquinhas japonesas que eu consegui achar num site aqui e comprei. São 2 facas assim maravilhosas, extremamente afiadas, muito bacanas, né? Comprei outras 2. Essa aqui foi a primeira que eu comprei, eu não gostei muito, não achei muito legal, mas eu fiz o índio inteiro com essa, tá? Mas não gostei muito dela, ela perde o fio muito rápido e apesar do formato dela ser legal, mas ela perde o fio muito rápido. Depois eu encontrei essa aqui, que é da Narex, que é uma faca extremamente afiada, muito legal para trabalhar, mas as que eu mais gostei mesmo foi as japonesas, que tem um fio assim extraordinário e são muito gostosas de mexer. Então eu fui atrás. Então assim, eu me permiti dentro do meu coração a fazer isso. Isso abriu portas para que eu conseguisse estudar um pouco sobre a madeira, para que eu conseguisse achar o material para eu poder fazer, né? E comecei a copiar, comecei a ver alguns tutoriais americanos do cara talhando e ia fazendo igual, né? E isso me permitiu o quê? Dar um passo além, fazer um crescimento, né? Eu já mostrei para vocês lá, e quem não viu no meu Instagram tem, a peninha que eu fiz assim, saindo do tipo de uma rochinha de uma rocha assim, saindo uma pena pequenininha, que aí já foi uma criação minha. Então assim, ou seja, eu comecei a dar passos maiores e eu continuo estudando sobre esse assunto para que eu possa cada vez fazer melhor, porque é algo que eu quero, né? E algo que eu quero também é de repente transformar essas pequenas esculturas em esculturas maiores, né? Então também estou estudando como é que eu faço isso, estou estudando quais são as melhores maneiras, as melhores madeiras para eu fazer isso. Então assim, quando você se permite, né, você abre portas, você corre atrás do conhecimento e o conhecimento muitas vezes chega até você. E isso é muito legal também, às vezes cai na sua frente e você fala, uau, era isso que eu estava procurando, né?
Então, essa permissão, ela vem primeiro do nosso coração, de você se permitir a ter, né? Que nem uma coisa que às vezes eu brinco muito com o Marcelo, né? Que assim, você vê muitas pessoas falando assim, nossa, eu adoraria comprar aquela BMW, nossa, que BMW linda, não sei o quê, mas o seguro é caro, né? Nossa, imagine o seguro desse carro, nossa, e será que não é perigoso? Então, né? Você entende o raciocínio das pessoas? Elas querem algo, só que ao mesmo tempo elas já colocam desculpas. Ah, o seguro é caro, o carro é perigoso, é não sei o que lá. Então, assim, automaticamente elas já quebram o desejo delas, né? Elas querem e ao mesmo tempo não querem, né? Então, assim, elas querem ter aquilo, mas ao mesmo tempo elas não se permitem, né? Elas querem um BMW e se contentam com um Gol, né? Ah, então eu vou ficar no Gol porque o Gol está aqui, né? A BMW, não, é muito caro o seguro dela, né? Então, assim, e as desculpas, elas são extremamente criativas, porque assim, o caro não é o carro, é o seguro. Olha que absurdo, né? Se você tem dinheiro para comprar o carro, o seguro, tanto faz, né? Então, essas são as permissões. E dentro da marcenaria, você tem que viver isso, né? Então, quando você olha, por exemplo, uma plana manual e fala, ah, não, puxa, isso aí é uma coisa de outro mundo. Não é, eu também achava isso. Só que quando você vê uma pessoa que tem o conhecimento, afiar uma plana, regular uma plana, você fala, só isso? É só isso, né? Aí você vai atrás desse conhecimento, testa, pratica e consegue, você alcança, né? E aí vira uma das ferramentas mais maravilhosas que tem dentro da marcenaria, né? Por isso que os japoneses são alucinados pela plana, né? Tem planas gigantes lá. Então, pense um pouco sobre essa questão. Eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício, foi o mesmo exercício que eu pedi ontem para vocês, esse exercício da permissão, né? O que vocês querem, onde vocês querem chegar dentro da marcenaria, onde vocês querem chegar na vida de vocês com a marcenaria, né? E comecem a se permitir isso, comecem a olhar que quando você deseja alguma coisa, quais são as desculpas que aparecem para você não alcançar isso e começa a derrubar essas desculpas. Começa a ressignificar essas desculpas. Ah, mas eu não conheço. Não conheço, eu vou buscar conhecimento. Ah, mas onde eu vou aprender isso? Você vai aprender na oficina de casa, né? Vem para fazer nossos cursos, ou vem fazer perguntas para a gente, comentários, vem participar da comunidade, oficina de casa, né? Você vai buscar conhecimento, você vai ter troca com outras pessoas, você vai fazer networking. Dentro do nosso grupo de alunos, a gente tem mais de 2.000 marceneiros lá que trocam ideias todos os dias, né? Eu digo marceneiros porque eles já fizeram um curso e já são marceneiros, né? E ali tem uma troca muito rica, muito legal, né? A gente vê projetos ali que você fica de boca aberta, você fala, uau, esse cara não sabia nada e agora ele já está fazendo isso. Por quê? Porque ele está se permitindo. E quando você vive num ambiente onde as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, meu, fica tão fácil a gente aprender, a gente pegar essa energia que, meu, você vai longe, né? Isso o pessoal chama de ambiência, né? Quando você quer conquistar algo mais, você entra num grupo que faz aquilo e você conquista aquilo por osmose, aquilo entra em você, né? Isso é muito legal. Então, eu convido quem ainda não é nosso aluno, venha ser nosso aluno, você não vai se arrepender, você vai entrar para uma das maiores comunidades de marceneiros aqui do Brasil e é a melhor, eu garanto isso para vocês. Tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho hoje em vocês, pelo menos a fazer vocês a pensarem um pouco sobre isso e vamos lá, vamos negar todas essas desculpas aí e começar a pôr a mão na massa. Tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia para vocês. Até amanhã.